Oi, Clarissa. Oi, Maíra. Tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo bem. E aí, conta pra gente aí, para os nossos ouvintes, ou para os nossos ouvintes também, quem que a gente convidou hoje para bater um papo com a gente aqui na Tenda Materna? Então, hoje quem tá aqui é uma convidada super especial, é a Mariana Lacerda. Ei, Mari, tudo bem? Ei, Clarissa, ei, Maíra, tudo bem? Oi, querida. Vocês? Seja bem-vinda à nossa tenda. A Mariana Lacerda, para quem não conhece, é terapeuta ocupacional, doutoranda na área da saúde da criança e do adolescente e educadora parental em disciplina positiva certificada pela Positive Discipline Association. E ela é criadora do curso online Educar com Respeito e do treinamento online Disciplina Positiva. Então, a Mariana, ela é uma pessoa muito especial. Eu conheci ela em Belo Horizonte. Ela também é mineira, né, Mari? Você é mineira? Eu sou. Sim. Sou mineirinha também. Eu também. Eu conheci ela em Belo Horizonte. Em 2 oportunidades que eu tive lá esse ano, a gente se encontrou. Uma numa roda de conversa do Entre Nós, né, que a Mari já participou, eu também. E uma outra oportunidade num workshop sobre criança interior que eu fiz lá em BH. Ela e o João, esposo dela, e o Matias, já estava gravidinha do Matias. A Mariana tá grávida. Tá grávida do primeiro filho dela, né? E já vem trabalhando com disciplina positiva, com educação parental já faz um bom tempo. Então, com certeza, vai ser uma criança muito abençoada e filhos de pais muito, muito conscientes. E a gente convidou a Mari aqui hoje porque, Maíra, a gente tem que contar esse episódio celebrando 1 ano de tenda materna, Mari. Olha que bacana. Parabéns, meninas. Parabéns. Obrigada. A gente Super fez 1 merece ano. uma celebração, né? Sim, com certeza. E aí que tivemos essa convidada mais que especial. E a Mari vai falar com a gente aqui hoje sobre autonomia. A gente vai bater um papo sobre a autonomia da criança, vamos falar também um pouquinho sobre a autonomia do adulto. E a gente queria começar essa conversa falando lá no comecinho da vida, né? Assim, esse bebê humano que nasce tão dependente, tão demandante também. E a gente sabe, né, que dentro dessa dependência é muito importante que a mãe esteja ali, né, o pai, enfim, que tenha todo esse suporte, que essa criança realmente possa perceber que as pessoas estão ali para atender a necessidade dela. E aí, como é que a gente vai olhar a autonomia dentro desse contexto, né? Esse bebezinho que nasce tão dependente, que a gente está ali realmente para atender as necessidades dele. E como que a gente vai apoiar para que essa criança seja uma criança autônoma? O que uma coisa tem a ver com a outra? Você pode falar um pouquinho pra gente, Mari? Posso, claro. Antes, deixa eu só agradecer vocês, né, pela oportunidade. Que eu fico namorando tenda materna já tem um tempo. E sempre falei assim, tem que falar com as meninas que eu quero participar. Sei que, né, vocês são sempre muito cuidadosas com o conteúdo, com os convidados. E isso me faz me sentir muito honrada mesmo, né, com o convite. E, assim, queria dizer também que vocês duas me inspiram muito, né, no meu trabalho, assim, que são duas pessoas pessoalmente e profissionalmente que eu me identifico muito. Então, queria agradecer vocês, né, em primeiro lugar. A admiração é mútua. Também acompanho o seu trabalho faz tempo e é muito gostoso de poder ler seus posts, ter feito o teu curso também, muito, muito bom. Depois eu quero falar disso. Que bom. E foi um grande prazer conhecer a Clarissa aqui em BH. Nesses 2 momentos foram momentos assim que realmente me tocaram muito e acredito muito assim, né, nesse conteúdo. E Maíra, ainda não tivemos a oportunidade de nos conhecer pessoalmente, né, Maíra? Mas estamos sempre trocando, assim. Eu mesma só conheci a Clarissa faz 1 mês, né? Pois quem sabe não demora muito pra gente se conhecer, né? Sim, espero que não. Mas eu gosto muito de falar sobre esse assunto da autonomia, porque a nossa sociedade, de uma forma geral, insiste em pressionar, principalmente a mãe, para que as crianças fiquem independentes muito cedo, assim, muito rápido.
né? Então parece que existe um conceito de que você é uma boa mãe quando seus filhos são independentes, quando seus filhos são autônomos, sem avaliar exatamente em qual momento da vida isso deve acontecer, né? Então, a gente tem cada vez mais uma pressão para a mulher voltar ao trabalho muito cedo, né? Muito rápido. E aí eu tô dizendo de uma pressão, não quando isso é uma escolha da mulher, né? Porque são coisas diferentes. Mas quando isso é uma pressão, quantas vezes eu já ouvi alunas do meu curso me falarem assim, Mari, tudo que eu queria era ficar ali pertinho do meu bebê, eu queria ficar cuidando dele, protegendo ele, mantendo ele no colo, né? Mantendo ele pertinho de mim, e o tempo todo as pessoas estavam julgando sobre isso, né? Então eu acho que existe muito julgamento de como que vai ser isso depois. Que essa criança vai ficar mimada, ela vai ficar mal acostumada, ela vai ficar dependente de você pro resto da vida. Então as pessoas prolongam essa informação pro resto da vida. Tá definido, então, que, né, se você não deixar o seu bebê sozinho já nos primeiros dias, ele vai ficar, né, dependente de você pro resto da vida. E isso é um perigo, assim, né, enquanto raciocínio de sociedade, porque é uma pressão muito grande em cima da mulher e vai totalmente contra o fluxo do nosso instinto, né? Porque o fluxo do nosso instinto é animal. E os animais, o que eles fazem? Eles protegem a sua cria. E uma gata, um cachorro, quando tem os filhotes, você não consegue nem chegar perto, não é? Você não consegue nem chegar perto daquele filhote. Você tem que esperar um tempo, você tem que dar um tempo para aquela relação ali se estabelecer. E nós, enquanto animais também, o que nos falta muitas vezes é manter essa proteção, manter esse universo ali de conexão nesses primeiros momentos, né, nos primeiros meses, e a gente começa a receber muitas influências externas. Atualmente, eu estou fazendo especialização em biografia humana com a Laura Gutman, e em uma das aulas ela trouxe algo que eu achei que foi muito, muito interessante, que ela fala assim, que o papel do pai, do homem, nessa relação é proteger a mulher dos predadores. Assim, ela usa essa expressão dos predadores. Quem são os predadores? Qualquer fator externo, qualquer pessoa externa, né, dessa relação que venha agir sobre a mãe como um predador. Você está fazendo isso de errado, está fazendo aquilo, tal coisa de errado, não faz isso, né? Por quê? Porque a mãe, ela precisa estar totalmente conectada com o bebê. E às vezes a gente vê que o pai, não consciente também desse processo, se torna mais um predador. Então, por que eu tô falando disso antes de chegar nesse ponto, né, de qual que é a importância de você ter uma criança autônoma? Porque eu acho que isso precisa ficar mais esclarecido para todos nós que estamos nessa consciência, né, nesse movimento de assimilar mesmo uma educação respeitosa, uma educação consciente com os nossos filhos, né? E aí eu sempre brinco que, assim, pra gente chegar na independência, a gente precisa passar pela dependência, né? A gente só é independente se a gente passar pela dependência. Então a gente precisa desse momento de dependência pra gente poder olhar depois para esse lugar de conexão, para essa atmosfera segura e poder estar seguro para sair e poder estar seguro para ir de encontro com o mundo, né? No início da vida também, Amy Pickler fala muito que as necessidades psicológicas e fisiológicas da criança, elas estão muito misturadas, não existe uma separação. Assim, a criança sabe que, não, agora eu tô com necessidade fisiológica, é fome, agora eu tô com necessidade emocional, para ela tá tudo junto. Então, quando você atende a essas necessidades da criança, sejam fisiológicas ou sejam emocionais, o que gera para ela, no final das contas, é segurança emocional, porque ainda tá tudo muito no nível do emocional. E aí ela se sente segura e ela sabe
que ela tem com quem contar e ela sabe que ela tá dando sinais que a comunicação que ela tá fazendo é eficiente. Porque se ela tem uma necessidade e essa necessidade não é atendida, então ela começa a se perguntar assim, opa, talvez eu esteja emitindo o sinal errado, porque essa pessoa ela não recebeu o meu sinal. O adulto não recebeu o meu sinal, talvez eu não esteja sabendo fazer isso. E nesse auto-questionamento, a criança passa a estar insegura emocionalmente, com ela mesma, né? E com o outro, porque ela sente que essa mensagem não está sendo bem recebida, né? Então, esse cuidado com um momento inicial de dependência, né, de muita conexão, é pensando no futuro, é justamente pensando que a gente deseja, sim, criar filhos que sejam autônomos e que sejam independentes, mas que eles passem primeiro por esse momento de dependência com muita naturalidade, né? Claro. É importante que a gente também, né, esteja ali, isso que você falou, é muito legal, Mari, faz muito sentido, e é importante também que a gente esteja ali disponível para eles, né, para ler esses sinais, e isso que você falou do papel do pai é muito interessante, assim, né, eu também vi uma vez a Laura falando desde o ponto de vista bem biológico, assim, e ela falando que para a mulher, né, assim, que o que vai abrir as portas para o instinto materno é a ocitocina, é a produção de ocitocina na mulher, né? Então, que é extremamente importante, acho que desde o parto e depois nos momentos seguintes, que essa mulher também se sinta protegida, né, por esse pai, às vezes por essa rede de apoio, por essa família, às vezes a mãe, enfim, mas o pai principalmente, para ela poder se fusionar, para ela poder também se entregar ali para aquela relação. Porque eu sinto que essa comunicação com a criança, né, para a gente conseguir ler esses sinais que a criança está dando, que você falou aí muito bem, e que muitas vezes a gente interpreta eles de forma extremamente equivocadas, a gente precisa de sair desse pensar racional, automático, se libertar um pouco de todas essas pressões que estão ao nosso redor e que a gente está tão acostumado, sair desse ritmo social externo que a gente está vivendo a nossa vida antes de ser mãe, enfim, ou às vezes até durante a gestação mesmo, né? E baixar para cá, para o coração e para um saber muito mais intuitivo, muito mais silencioso, de outra ordem, que não é a ordem do que é estimulado aí socialmente no nosso dia a dia. Então, é um grande desafio isso, né? Assim, e ler, né, que essa criança, ela precisa de mim e que ela precisa de se sentir amparada, protegida, envolvida nesse meu amor, nessa minha disponibilidade, exatamente para forjar essa segurança interna. Elas nascem, eu sinto o seguinte, as crianças, elas nascem autoconfiantes, com autoestima, assim, elas nascem muito conectadas com as necessidades dela. E como você falou, à medida que a gente não consegue interpretar esses sinais e identificar o que elas estão falando e atender, né, por às vezes estar desconectada, por estar preocupada com outras coisas, enfim, a gente vai, de alguma forma, mandando um sinal para a criança que vai deixando ela insegura. Peraí, minha mãe, que é a pessoa que está aqui para mim, né, que eu sou totalmente dependente, não está conseguindo entender, então talvez isso que eu estou sentindo seja errado, talvez eu não deva sentir isso, talvez eu precise de me envergonhar disso. E aí a criança vai, de alguma forma, criando, né, assim, se afastando das necessidades dela e cada vez mais vivendo, porque ela não vai deixar de necessitar do olhar da mãe. Isso é um ponto importante da gente tocar. Ela não vai deixar de necessitar de olhar da mãe, de ser dependente da mãe, porque ela ainda não consegue ir em direção ao alimento dela sozinha, ela não consegue suprir as necessidades dela sozinha. Mas aí ela vai começar a duvidar da forma como ela funciona, assim, ela vai se desligando, ela vai reprimindo de alguma forma esse desejo dela, né? As necessidades dela. E eu acho que todo esse movimento externo, né, que nos pressiona, que questiona essa conexão, né, da mãe com a criança, é que muitas vezes
tira a gente desse lugar de observador. Porque se a gente estiver só no lugar de observador dessa criança, essa mensagem que ela está passando, que sim, é desafiadora, né, da gente saber e entender, mas quando eu estou ali disponível como observador, eu consigo receber essa informação melhor, assim, mais clara, né, melhor no sentido de estar mais clara, né. Eu não sei se com vocês aconteceu isso, eu tenho, para mim, uma experiência, assim, uma das coisas que eu acho que me trouxe dificuldade, assim, que foi um desafio e que continua sendo, assim, cada vez tem um grau de latente, assim, do quanto isso está presente, assim, eu sinto. Acho que o processo também da gente se tornar consciente do quanto a gente afeta a criança, muitas vezes também distancia, porque a gente fica tão preocupado em fazer certo, né? Às vezes a gente cai no erro de querer ser muito perfeito para não repetir o que os nossos pais fizeram, e às vezes a gente não consegue estar nesse lugar de observador e conectar com a criança, porque a gente fica com aquelas cartilhas, né, na cabeça. Ai, meu Deus, agora eu posso fazer isso ou não posso fazer isso? Será que eu vou prejudicar a criança? Será que não? E não consegue sentir, né? E ter essa conexão, assim, porque tá lá com a ideia fixa de que se fizer de um jeito vai estragar pra sempre e vai ser irreversível. E aí tem a ver, acho que com talvez não seja um predador tão externo, né? Porque não é alguém que tá buzinando na tua orelha, mas é uma voz interna, talvez de uma criança ferida que perdeu esse eixo, né, consigo mesma também, e perdeu essa conexão de confiar tanto em si. Então eu acho que até a Ivone Laborda fala bastante disso, assim, né, do quanto que o confiar na criança tem a ver com confiar em si mesmo, né? E a Naomi Aldrich também fala bastante isso, né? Se eu não estiver confiando em mim, eu não consigo confiar na criança, né? Então, Faz acho muito que... sentido isso, né, Maíra? Assim, Nossa. desse lugar dessa criança ferida que não foi acolhida, que não foi atendida nas suas necessidades e que então, como a Clarissa falou, se questiona né, não sei, os sinais que eu emito talvez não estejam corretos. E aí, depois, no futuro, no lugar de mãe, né, no lugar de pai, também se questiona. Também se questiona, será que eu tô fazendo certo? Será que é isso mesmo? Né? É um ciclo que a gente precisa, em algum momento, romper mesmo. Assim, e se conectar com esse outro lugar de segurança interna, né? E aí, né, como é que você sente, Mari, que a autonomia, assim, claro, esse primeiro momento é esse momento de fusão, de dependência, de estar ali disponível, de ir conhecendo esses ritmos, esses sinais, né, a linguagem dessa criança, enfim. Depois desse primeiro momento de reconhecimento, de alinhar, de equilibrar o ritmo, enfim. Como é que a gente vai, né, de alguma forma, vivenciar e apoiar a criança, né? Então, digamos que num primeiro momento houve essa fusão, houve essa entrega e tudo, ou se não houve também, né? Mas, enfim, dentro do que for. Como é que eu vou, de alguma forma, eu não sei se a palavra seria estimular, né? Mas eu vou preparar um ambiente, enfim, eu vou preparar essa minha criança para ser um ser autônomo, um ser livre, um ser independente, um ser questionador, que tenha essa força de vontade para ir em direção ao mundo, né? O que para você é autonomia e como que a gente, como pai e mãe, pode preparar essa criança para ser um ser autônomo? Eu acho que mais uma vez vem desse lugar de observador. Assim, acho que talvez uma das nossas maiores tarefas como pais é observar, né? Porque quando a gente observa a criança, a gente vai descobrindo o quanto ela é capaz. E nesse descobrir o quanto ela é capaz, eu posso então dar esse espaço, né, de autonomia, de liberdade emocional, de liberdade de movimento, de liberdade de expressão, né, enfim. Por quê? Porque eu reconheço a capacidade da criança. Então, eu acho que um dos primeiros pontos quando a gente pensa em autonomia é reconhecer as capacidades da criança, reconhecer os potenciais dela. Porque quando a gente acha que ela não tem potencial, quando a gente acha que a criança é uma folha em branco e que a gente tá o tempo inteiro ensinando coisas para ela preencher esse cérebro folha em branco, e não o que a neurociência já provou, que a criança ela já chega cheia de potencial, né, cheia de conexões
né, de neurônios, enfim, a gente olha para essa criança como um ser potente que ele é, né, que ela é. E quando eu olho para essa criança como esse ser potente, eu reconheço as coisas que ela dá conta de fazer sozinha, né? E o meu papel ali é estar do lado dela, dizendo que ela dá conta de fazer sozinha, passando essa confiança porque eu confio nela, porque eu acredito, e ao mesmo tempo estando disponível para se ela precisar de alguma coisa, né? Porque às vezes a gente fala assim, não, então eu vou estimular, eu vou incentivar a criança a ser autônoma, a ser independente, então eu simplesmente deixo ela fazer sozinha. E não é só deixar fazer sozinha, né? É permitir que ela faça sozinha, mostrando esse lugar de confiança para a criança, mas também dizendo o quanto eu estou disponível se ela precisar de mim, né? Porque ela pode tentar fazer sozinha, mas ela também pode precisar de ajuda, né? Eu vejo que às vezes quando a criança começa no processo de dar conta de fazer algumas coisas sozinha, aí no dia que ela não dá conta, a gente fica meio angustiado, assim, como se tivesse alguma coisa de errado acontecendo, né? Ah, não, mas eu tô incentivando ele a fazer isso sozinho e ele tá conseguindo, e agora ele não quer, ele quer me ajuda, ou quer que eu faça. Mas nós também somos assim, né? Nós adultos também. Assim, a gente dá conta de fazer várias coisas sozinho, mas tem dia que a gente precisa do apoio de alguém, de um outro adulto, inclusive, né? Então, eu acho que essa consciência de que a autonomia não é algo que se conquista da noite pro dia. É um processo, né? É um processo. E depois desse primeiro momento, né, de dependência, de muita conexão, assim, quando a Amy Pickler fala isso, quando o adulto ele se entrega para essa criança que depende dele, ao longo do tempo, no momento em que essa criança vai se conectando com essa autonomia, com essa independência dela, com essa segurança de ser quem ela mesma vai fazendo movimentos autônomos, né? E segura porque ela recebeu isso. Mas mesmo no caso de quem não recebeu, né, de quando a criança não tiver recebido isso, eu sempre acredito que é possível a gente reverter as coisas, né? E acho que uma das maneiras da gente reverter é realmente mostrando para as crianças o quanto a gente sabe e confia que elas são capazes. Porque às vezes a gente, inclusive, não verbaliza isso e elas precisam ouvir de nós, né? Então, assim, eu confio em você, eu tenho certeza que você dá conta, né? Mesmo para um bebê, a gente pode dizer isso. E acho que a liberdade de espaço, a liberdade de movimento, ela também interfere muito nisso, nessas questões, assim. Por exemplo, quando um bebê ele tem um espaço onde ele pode se movimentar, eu não estou dizendo de um espaço enorme, de um espaço grande, eu estou dizendo da possibilidade de fazer esses movimentos, de conhecer o seu próprio corpo, ele vai ter autoconsciência, né? Assim, de saber quem eu sou, quais são os meus limites, até onde eu dou conta, até onde eu posso ir. E quando o adulto está interferindo nesse processo o tempo inteiro, aí a criança não sabe qual é o próprio limite dela, né? E isso vem muito através do corpo. Então, a Amy Pickler fala que nos cuidados gerais do dia a dia, a gente deveria estar ali, né, 100% com a criança, porque a gente está tocando a criança na hora que você está trocando a fralda, na hora que você está dando banho, né, na hora que você está alimentando. Você está ali 100% com a criança, olhar para ela, né, ela vai receber informação do mundo através das suas mãos. E na hora que ela está brincando, na hora que ela está interagindo com o próprio corpo e com os objetos, é um momento só dela, né? Onde ela pode se conhecer, onde ela pode conhecer esses limites. E conhecer esses limites é uma preparação para ter autonomia. Porque se eu sei de mim, então eu posso fazer esse caminho de autonomia. Faz sentido para vocês isso? Claro, faz demais. E é engraçado, Mari, porque isso que você tocou num ponto muito importante, assim, que eu vejo que as mães, outro dia eu postei uns vídeos nos meus stories com muita imagem dos meninos brincando. E aí, vira e mexe, né, eu recebo mãe perguntando, Clarice, mas você fica brincando com eles?
mas como é que é isso? Eu não consigo brincar com os meus filhos e tal. E você tocou num ponto muito importante, assim, que eu sempre trago também, né? Que eu sempre falo. Que é o seguinte, o papel do adulto, né? Ele está muito mais relacionado ao cuidar, né? A esse eu tô ali para cuidar dessa criança, para dar um banho, para alimentá-la, para não que eu vou dar a comida na boca, né? Assim, mas para preparar os alimentos, enfim, para colocar para dormir junto, né? Então, para fazer essas coisas que remetem ao cuidar, né? Eu tô ali, eu olho nos olhos dela, eu me conecto com ela, eu espero o tempo dela, mas eu vou ali junto com ela, cuidando, interagindo, vou deixando ela fazer um pouco sozinha, mas vou estar ali bem envolvida nesse momento do cuidar. Mas como você disse, o brincar é um momento da criança, é um momento que ela vai conhecer o próprio corpo, ela vai conhecer o mundo ao redor, ela vai perceber os limites, ela vai perceber até onde ela pode ir, ela vai perceber como o corpo dela funciona. E isso, né, essa conquista da autonomia na criança, eu vejo que ela passa pelo corpo. Né? Ela passa pelo brincar, pelo movimento e pelo brincar. E muitas vezes os pais, eles estão constantes, eles acham assim, né? Como você mesmo disse, eles fazem esse cuidar rapidinho, ou, né? Ou sem muita atenção, sem muita presença, sem muita disponibilidade, e acham que às vezes eles têm que estar sentado ali brincando. E com a criança, e estimulando e mostrando coisas e às vezes intervindo nos processos dela, que são processos que é extremamente importante que ela vivencie aquilo com intensidade, né? Para a criança que está ali no berço e vê a mãozinha dela passando, que nem sabe que é a mãozinha dela, né? Que ela tem controle sobre aquilo, daqui a pouco ela vê a outra e ela une as duas e faz um som. Isso tudo dá muito trabalho, né? Descobrir o próprio corpo, se apropriar do próprio corpo. E depois a gente vê lá na vida adulta tantos adolescentes, adultos, com um monte de distúrbio, um monte de desafio, uma falta de aceitação do próprio corpo, enfim, né? E isso tudo dá muito trabalho e a gente está o tempo inteiro interferindo, enchendo de brinquedo, enchendo de estímulo, impedindo que a criança tenha esse contato com o próprio corpo de uma forma autônoma, de uma forma, né, e colocando as nossas ansiedades ali o tempo inteiro naquela relação. Exatamente. E a gente quer que eles sejam independentes, que eles façam as coisas sozinhos, tomem banho, comam, façam um monte de coisa sozinho. Mas nesses momentos, que a gente deveria não fazer por eles, mas estar ali entregues a essas situações para que eles se sintam confiantes de fazer sozinhos. Né? Porque a nossa presença nesses momentos é que vai fazer com que eles se sintam capazes, né? Então eu sou capaz, né? Minha mãe tá reforçando isso, meu pai também tá reforçando isso. Então eu sou capaz, posso comer sozinho, posso experimentar, né? E a gente confunde muito esse lugar de observar e de estar presente com esse lugar de interferir, né? Claro. Esperar, nasce tudo dessa observação, né? A Maíra tem uma experiência muito legal com o BLW, por exemplo, né? Que é essa forma mais autônoma do comer, assim, né? Com a Nara, né, Maíra? Tanto você começou o seu trabalho nas redes sociais compartilhando um pouquinho, com né? o Instagram do BLW _ Nara, que eu falava da experiência de alimentar ela com essa autonomia toda, né? Confiando. E foi um processo super intenso, assim, de aprender a observar, respeitar o tempo, abaixar a expectativa, que eu acho que é uma coisa que atrapalha muito quando a gente não sabe, não entende a fase de desenvolvimento que a criança está vivendo, a gente projeta muito uma expectativa, um pouco por conta dessa coisa externa também, né? Mas será que a criança já deveria estar comendo? Será que a criança deveria comer menos, deveria comer mais? E aí, sem querer, não consegue entender que cada criança tem seu tempo, né? Que por exemplo, a Nara também foi andar com 17 meses. Eu poderia ter ficado super tensa com a questão, mas já estava um pouco calejada de ter aprendido muita coisa. Então, eu fiquei muito tranquila, assim. Quando as pessoas questionavam, eu falava, bom, uma hora ela vai andar. Tipo, eu não acredito que ela esteja com o desenvolvimento tão atrasado a ponto de achar que é um problema de saúde, alguma coisa séria, né?
Então, pra mim, a minha confiança uma hora ela vai andar e não vai ter diferença o momento que começou, né? E se a gente, por exemplo, sabe que a criança pode começar a comer a partir dos 6 anos os sólidos, mas que isso pode demorar até uns 6 meses de assimilação, entendeu? Que em outros tempos as crianças começavam a comer com 8 meses, por exemplo. Você vai olhar a história da introdução alimentar, você entende que as recomendações mudaram muito, assim, de tempo. E por que começaram a pedir, a já oferecer o alimento tão rápido, né? Tem muito mais a ver com uma questão cultural da inserção da mulher no trabalho, da necessidade do adulto, do que do preparo do corpo. E aí você percebe, a criança a partir dos 6 meses pode receber alimentos mais pobres que o leite. Não que ela precisa, não é uma obrigação. E aí você relaxa, tipo, você não tem mais aquela expectativa que tem que ser agora. Então você consegue realmente observar a criança e respeitar o tempo dela, porque você não está esperando que ela responda a uma expectativa que você criou ou que colocaram na tua cabeça de que tem que ser daquele jeito. E aí é mais fácil você entender que a criança livre para ser ela mesma, para ir no tempo dela, você tem que estar lá sensível, né? Tipo, observando mesmo sem essa intervenção constante. É bem bonito esse processo. Tem uma história interessante, assim, que você estava contando, me lembrou, Maíra, de uma aluna do meu curso, que o filho, atualmente, eu acho que ele já está com um pouco mais, mas no momento que ela compartilhou comigo, ele tinha acho que 1 ano e 3 meses, 1 ano e meio, assim, mais ou menos. E era uma criança que sempre foi muito curiosa com o fogão. E ele ficava muito perto do fogão e ela sempre preocupada, né, com os riscos, com o perigo de estar perto do fogão. Imersa nesse universo, assim, de respeitar a criança, de observar, de olhar para um lugar mais amplo em relação a essa proximidade, né, com o fogão, do que essa criança estava querendo, de qual que era a necessidade dele. Ela que antes reprimia ou dizia que não podia e queria afastar ele daquele espaço, tomou a decisão de, então, observar, né, o que ele desejava ali com aquilo e promover uma autonomia nesse sentido. Então, o que ela fez? Comprou, né, uma torre montessoriana para que ele pudesse ficar ali na altura e começou a fazer algumas coisas, principalmente no café da manhã, com ele perto e ele ajudando e ele colaborando. Então, coisas que são mais inseguras, por exemplo, acender o fogo, essas questões, ela faz, mas ele espera, ele quebra o ovo na frigideira, ele mexe o ovo, ele tira o ovo da frigideira, sabe? Então, assim, de um lugar onde essa criança poderia não ter passado por essa experiência de autonomia, agora passa por uma experiência de autonomia com confiança, né? Porque a mãe reverteu isso, reverteu esse olhar e falou, não, meu filho ele tá querendo alguma coisa com isso, né? Talvez ele esteja curioso, talvez ele queira aprender. E aí, se eu posso sair desse lugar de desconfiança, de que vai dar tudo errado, de que ele vai se queimar e de que ele vai se machucar, e eu posso ainda protegê-lo, claro, porque é importante a segurança. Então, eu vou fazer aquilo que é mais de um adulto fazer, né? Que é mais inseguro, porque ele ainda é pequeno, mas vou permitir que ele faça aquilo que ele pode fazer, que é quebrar o ovo, que é, né, mexer o ovo. E aí, nesse momento, essa criança sente, a minha mãe confia em mim. E eu posso confiar em mim também. E essa construção, nessa situação tão simples, tão do dia a dia, né, vai ter uma repercussão no resto da vida dessa criança. Assim. Claro. E uma série de outras facetas, né, da vida dela. Isso me faz lembrar muito uma angústia que vem muito, assim, de muitas mães que interpretam, às vezes, o comportamento mais agitado da criança, mais curioso, de querer explorar o ambiente como se fosse mau comportamento, né? Meu filho não para quieto, eu não sei mais o que fazer, eu vou na casa das pessoas que eu tenho vergonha, porque ele quer mexer em tudo, aí eu tenho que ir embora. E às vezes eu questiono, assim, essas mães e falo assim, gente, às vezes é só uma questão de você romper a forma como você tá olhando e entender que ele tá começando... Primeiro, fica imaginando o quanto que a criança desenvolve em 1 ano. É tanta coisa que ele aprende. Deve ser uma rave constante na cabeça, sabe? E aí, de repente, ele consegue ver cor. De repente, ele alcança as coisas. Ele pode tocar nos objetos, sabe? Aquela coisa que estava longe, que antes não tinha nenhuma forma definida. Ele pode pegar, pode tocar. Ele é um explorador nato. E alguns vão ter um perfil um pouco mais
de avançar mesmo, e outros vão ser um pouco mais tranquilos. E a gente às vezes peca de ficar comparando e achando que o defeito está na criança que vai pelas coisas, né? Que vai atrás, que quer ir lá, que tem mais determinação. E é sofrido para a criança e sofrido para a mãe, né? E aí eu falo, olha, às vezes é só o ambiente que não tá preparado. Não é teu filho que tá fazendo algazarra e sendo... Ele tá sendo criança, ele tá sendo natural. Então, se você adapta o ambiente e permite que ele explore com mais liberdade, tampa as tomadas, ao invés de ficar brigando cada vez que ele encosta na tomada e achando que ele tá sendo peralta, não, é a tomada que tá destampada para uma criança que tá nessa fase e que é normal que ela vai querer explorar, entendeu? Então, é muito interessante desconstruir esse olhar também, né? Entender qual que é a etapa que ele tá vivendo, porque às vezes a mãe fica muito nesse lugar de julgar. Outro dia uma mãe veio me procurar porque falou, meu filho tem 2 anos e 3 meses e eu tô com medo dele ser hiperativo, porque eu vejo que ele é muito empolgado e ele é muito mais agitado que as outras crianças. E aí ela queria informação, eu acabei passando até um vídeo para ela que falava, que era uma terapeuta que falava que ela não acredita na criança hiperativa, ela acha que tem a ver com isso, que é o natural da criança, que às vezes elas vêm com isso, de estar nesse momento e o pai interpreta que é um problema. Não sei se você quer falar um pouco disso também. Eu vejo isso muito acontecendo próximo dos 2 anos, assim, em que a criança passa a ter essa identidade própria, esse rompimento com essa simbiose total da mãe para um lugar de eu sou um indivíduo, eu sou uma pessoa, e aí automaticamente ela começa a ficar mais autônomo, não só nos movimentos, não só nas atividades do dia a dia, mas mais autônomo emocionalmente. Então, eu não quero a mesma coisa que você. Você tá falando que eu tenho que fazer tal coisa, mas eu não quero isso. Então, a criança vai adquirindo essa autonomia, né? Essa autonomia o tempo todo, de ser tá quem não, ela e a mãe enlouquece. Exatamente. Não de ser só quem a mãe é, né? E nesse processo de desenvolver, que é, né, literalmente desenvolver, sair desse envolvimento completo, essa criança vai tomando mais autonomia para suas próprias decisões, para os seus sims, para os seus nãos, né? E isso nos incomoda. E eu acho que isso nos incomoda porque nós não fomos permitidos a viver a nossa autonomia, né? Bate de frente com criança, não tem querer... Exatamente. Né? Cresça e apareça. Exatamente. E aí a gente fica meio perdido, sem saber, né, pra onde ir nesse sentido. E sempre com medo do que vai acontecer depois. E aí essas crianças, elas tendem a ser rotuladas, muitas vezes, como hiperativas, como desobedientes, como crianças que não se comportam bem, né, teimosas, que não escutam. Porque, na verdade, elas estão nesse processo de exercer essa autonomia, né? De exercer essa identidade de quem elas são, que muitas vezes vai ser diferente de quem eu sou, de quem o pai é, né? E aí eu acho que os rótulos não ajudam muito mesmo, porque a gente vai definindo, colocando essa criança nesse lugar, né? Nesse lugar negativo. Muito legal isso, gente. Nossa, dá pano pra manga esse tema da autonomia, né? Não é tanta coisa que a gente pode falar. A gente podia falar também um pouquinho, né, dessa questão, assim, a gente está falando bastante das necessidades das crianças, assim, né, dentro dessa necessidade de se movimentar, dessa necessidade de, no início, né, de se apegar, depois dessa criança se movimentar com liberdade, de conhecer o próprio corpo, de explorar o espaço. A gente falou também dessa necessidade da criança se sentir que essa mãe confia nela. A gente falou de ter esse olhar atento da mãe disponível. Enfim, falamos de muitas necessidades da criança. E essa questão eu queria que a gente pudesse falar um pouquinho também, acho que para enriquecer a conversa, da preparação do espaço, Mari. Né, você falou da torre montessoriana para a criança ajudar na hora do preparo lá dessa cliente sua, né? Na hora da sua aluna, aliás, na hora do preparo sei lá, das coisas no fogão.
Enfim, como é que é esse espaço? Como é que você sente que esse espaço que a criança tá? A Maíra falou também, né, que às vezes a gente leva na casa dos outros, e aí aquele espaço a criança não encaixa ali, enfim. Como é que você sente essa questão da preparação do espaço, ou às vezes dos próprios espaços que a gente escolhe levar as crianças e estar com as crianças também, que às vezes são extremamente inadequados, e aquilo gera uma situação de muito estresse pra gente? Você podia falar um pouquinho do espaço? Eu acho que a gente prepara muito poucos espaços para as crianças e que a gente pensa muito pouco nelas, até antes delas chegarem, sabe? Às vezes a gente escolhe uma casa, seja casa, apartamento, que atenda só às nossas necessidades enquanto adultos, sabe? E aí o que a gente vai ver é que depois, quando essa criança chega, muitas pessoas mudam às vezes de casa, né? E vão para outros ambientes porque percebem que ali não tá atendendo as necessidades da criança. Mas às vezes poderia ser pensado e preparado antes também, até antes dessa criança vir, né? A gente tem uma tendência, eu já escutei isso, muitas pessoas me perguntarem isso também. Mari, é certo eu mudar a decoração da casa por causa do meu filho, né? Assim, gente, claro, né? Você se casa com alguém, a pessoa tem o que você faz? Você une os estilos de decoração, não é? Você não mantém a mesma decoração que você tinha no seu quarto solteiro na casa da sua mãe ou na sua casa sozinha e impõe isso sobre o relacionamento, assim, do casal. Por que a gente faz isso com as crianças, né? Assim, então aqui tá essa decoração, aqui tá essa casa desse jeito e você que se adapte a ela, né? E você que conviva com tudo que eu tenho aqui de quebrar, e você que aprenda que não pode encostar, que aí não pode a sua você que controle. força da vontade, né? De ir em direção ao mundo, de descobrir o mundo, você controla isso, reprime isso aí, porque minha casa vai ficar do jeito que tá, né? E isso me assusta um pouco, porque eu fico pensando assim, será que vai fazer tanta diferença pra gente mesmo mudar, né? Não mudar, né? A decoração de uma casa, o ambiente de uma casa, só porque a gente quer ser autoridade, só porque a gente quer sentir que a gente não tá colocando a criança no centro de todas as atenções, né? Será que isso realmente vai mudar a nossa vida? Né? Ou a gente poder adaptar a nossa casa para a presença desse ser, que é um ser humano que tá ali, né? Se a gente adapta uns aos outros, né? Você recebe uma visita, você adapta, você ajeita o quarto de visitas, você prepara um sofá-cama, enfim, você tem um pai idoso que vai morar junto com você também faz adaptação. Agora, a gente não raciocina assim em relação às crianças. É como se elas não fizessem parte, como se elas tivessem que simplesmente acatar e receber tudo desse mundo aqui, né? E aí eu acho que a preparação do ambiente, ela é parte de uma educação com respeito. Porque eu respeito a presença dessa criança. Né? Então, olhar para como esse ambiente vai receber essa criança, né? Como a Maíra falou. Pode ser muito menos desgastante se eu observo aquilo que é natural da criança ter curiosidade, natural da criança querer brincar, da criança querer mexer, e eu adapto. Eu não vou dizer que todo mundo tem que viver num lugar grande, com muito espaço físico, porque isso é uma questão de realidade e de possibilidade de cada um. Né? Mas mesmo quem mora num espaço pequeno, fisicamente pequeno, é possível e deve estar ainda mais atento para essas necessidades da criança, né? Eu lembro que quando eu fui com a Nara 1 ano e meio pro Brasil visitar a minha família, e minha mãe já é falecida, então quando eu fico na casa de uma tia, que é irmã dela, que agora tá com 70 anos, e a mentalidade é muito antiga, né? No sentido de a criança tem que se adaptar. Então eu não vou adaptar a casa. E aí me dava muito nervoso, eu ficava muito mais estressada do que aqui, porque tinha estátua de bronze em cima de uma mesinha redonda de canto, bamba, e a Nara tentando andar, sabe? Com seus 15 meses, se apoiando em tudo. Ai, meu Deus, ela vai derrubar essa estátua, ela vai derrubar... E, não tinha aquela facilidade de falar, tia, será que a gente não pode guardar ela? Pra ela era inconcebível. E na cozinha tinha umas gavetas baixas com facas, e eu tinha que ficar o tempo todo atrás da Nara.
E aí eu pensava, nossa, na minha casa eu fechei os armários com coisas difíceis, assim, coisas que eram perigosas. Eu fechei os armários com aquelas fitas, né, com aqueles ganchos que são provisórios, que você cola, assim, por um tempo para poder deixar inacessível. Eu coloquei nas gavetas de baixo, porque eu sabia que ela queria explorar, ela estava numa fase de curiosidade, coloquei em gavetas que são mais baixas, que ela podia abrir sozinha, coisas que ela pudesse brincar, que fossem mais neutras, mesmo objetos da cozinha que, tudo bem, assim, sabe, pra eu não me estressar. Então eu tô aqui na cozinha, ela quer brincar de ser mamãe, porque ela vai querer me imitar, que a criança quer imitar, né? É que ela tem acesso às coisas com liberdade, coisas que não vão me deixar estressada e nem deixar ela em perigo. E tudo bem, é um tempo, né? Aceitar, tipo, por um tempo vai ter que ser assim. Porque senão eu vou ficar louca atrás dela, ela vai receber um monte de não, e ela vai ficar frustrada, mais nervosa, se sentindo inadequada, né? E até o comportamento às vezes começa a ficar com muito ataque de birra, porque começa a receber muito não, né? E a gente não percebe que no final é a gente que acaba provocando sem querer. E é um não no sentido de limitar demais, né? Não é só um não que é quando é um não necessário, mas é um não que limita a existência da criança, né? Então, todos esses exemplos que você deu, eu acho que são exemplos de como a gente pode adaptar um ambiente para uma criança que vai chegar né, que está aqui. E além disso, também é um ambiente sem estímulos demais, assim. Por exemplo, às vezes as pessoas me perguntam assim, Mari, como que eu faço com quarto de brinquedos, por exemplo? E aí a criança entra naquele quarto, que às vezes nem é o quarto dela, mas é um quarto da casa, que só tem brinquedo, e tem assim 1 milhão de brinquedos, né? E aí essa criança ela não tem nem autonomia para escolher esse brinquedo, porque tem tanta opção, né, que dificulta ela. Então, a gente poder também preparar esse ambiente no sentido de organizar, essa semana, né, Montessori sugere muito isso pra gente experimentar, deixar 5, 7 brinquedos por semana com a criança, deixar ela explorar esses brinquedos de várias formas, né, para que ela possa ter essa autonomia, porque senão nem a autonomia de brincar ela vai ter, né, então eu vejo muito a preparação desse espaço nesse sentido. Eu acho que se a gente pudesse resumir essa ideia, é respeitar a existência da criança. Ela existe nesse espaço. Então, eu tenho que olhar para isso, né? Como eu vou fazer isso? Cada um vai se adaptar à sua realidade, à casa onde mora, ao seu espaço, às suas possibilidades. Mas, se eu tiver em mente que essa criança existe assim como eu, assim como outro adulto existe dentro dessa casa, eu já vou ter um norte. Claro. Ô Mari, e assim, né, pra gente ir caminhando pra finalizar mesmo, né, eu queria pontuar fazer um resuminho do que a gente conversou aqui hoje, vocês completem se vocês sentirem, né, que ficou faltando alguma coisa, mas isso que você tá falando eu achei muito interessante, de respeitar a existência dessa criança, né, considerando, claro, né, que ela é um ser também que a gente escolheu, conscientemente ou não, trazer para essa família, né, e que foi uma escolha nossa, não bateu lá na nossa porta e falou, mamãe, quero nascer, não, a gente, que como adulto, que sabe, né, que como faz para ter um filho e conscientes ou não, a gente escolheu ter esse filho e entender que essa fase, né, da infância é uma fase que vai formar essa personalidade, né, é uma fase extremamente importante para o desenvolvimento desse ser. Uma vez eu fui numa conferência de uma pedagoga antroposófica e ela falou o seguinte, que as 3 conquistas principais da vida do ser humano, né, que segundo ela é o andar, o falar e o pensar, acontecem nos 3 primeiros anos de vida, né, e que são conquistas extremamente importantes e que estão muito relacionadas à questão da autonomia. Então, a gente considerar isso, né, o quanto eu preciso de estar ali disponível, considerar esse movimento, essa força que a Maíra falou da imitação que rege a criança, né, e olhando para mim como esse exemplo e me tornando, né, tentando trabalhar sobre mim mesma e me tornando esse exemplo digno de ser imitado pelo meu filho, porque ele está imitando, eu estou ali na cozinha, o menininho que você contou, Mari, que queria brincar no fogão, provavelmente que a mãe fica
faz muita coisa. Os adultos estão ali na cozinha muito tempo, estão no fogão muito tempo, então ele quer estar ali também, né? E permitir essa criança expressar e estar ali e observando a criança e observando também o que está passando dentro de mim. Né? Quais são as minhas necessidades? Por que eu não quero ceder e adaptar aqui o espaço para essa criança chegar? O que está por trás disso? Qual que é a minha necessidade? É de mostrar para alguém? É de manter uma estrutura aqui rígida e eu não estou querendo me abrir para essa relação? O que eu estou com medo de que escape nessa relação? Enfim, então eu sinto que esse tema da autonomia é um tema que ele trabalha muitas questões, tanto na gente quanto na criança, que a gente pôde trazer, e que como pano de fundo dessa conversa toda, eu sinto que ficou muito claro uma palavra que em vários momentos a gente tocou, que é a confiança, né? Que é confiar na criança e também olhar para a gente com esse respeito e confiar na nossa criança interior, que às vezes vai gritar, vai achar ruim, e o que ela está querendo dizer, né? Então eu sinto que é um tema muito importante, que eu só tenho a agradecer essa troca aqui hoje com vocês duas, que foi assim muito rico, assim, me fez refletir sobre várias coisas. Espero que quem esteja escutando a gente também tenha sentido a potência dessa conversa e o quanto isso daqui é uma gotinha para muitos insights que todos vocês que estão escutando possam ter aí a partir disso tudo que a gente trouxe. E essa confiança na gente mesmo também, que vai trazer, né, esse exemplo de confiança na criança, né? É para a criança. Então, quando eu confio em mim, eu também dou o exemplo de como a criança pode confiar nela mesma, né? Então, é um exercício importante pra gente. Meninas, eu também super agradeço pela troca riquíssima, super potente, adoro essa palavra que a Larissa trouxe, acho que foi muito potente. E é isso, né, que a gente vá deixando essas sementinhas aí de reflexão, de observação, de cuidado com a gente mesmo e com as nossas crianças, nesse olhar, né, de respeito, de consideração, né, como falei, de considerar a existência deles mesmo aqui nesse mundo, né. Eu queria muito agradecer a presença, achei uma delícia ter você aqui na tenda. E queria aproveitar um pouquinho para você falasse um pouco também para as nossas ouvintes do seu curso, né? Que você tem esse curso lindo, que é o Educar com Respeito, que ele une várias abordagens, né? Desde Waldorf, desde M. Pickler, Maria Montessori, disciplina positiva, você fala muito da criação com apego também fala da comunicação não violenta, e eu acho que ele tem uma potência enorme, assim, para poder servir de apoio para essas mães que querem respeitar com essas abordagens mais gentis, porque realmente traz essa consciência das fases de desenvolvimento da criança, de como a gente pode intervir de maneiras que não caiam nem na permissividade e nem no autoritarismo, né? Então, sei lá, se quiser contar um pouquinho para as mães, falar um pouquinho, inclusive vai ter a semana de divulgação que vai começar agora, né? O Educar com Respeito é um curso, assim, que eu preparei com muito carinho e que antes dele chegar, eu desejava muito, assim, poder falar desse lugar de respeito sobre vários olhares, porque eu acredito que tem muitas abordagens que trazem esse lugar de respeito para a criança. E às vezes a gente fica conhecendo só uma delas, né? E na verdade tem várias que se conectam, e às vezes tem coisas diferentes, mas que elas se atraem por um ponto central, que é o respeito. E aí eu, como pesquisadora, como estudiosa, como profissional, como interessada, eu fui sempre estudando um pouco, né, de cada uma dessas abordagens, apesar da minha formação ser né, em disciplina positiva, eu sempre tive muito interesse nessas outras abordagens e eu fui mergulhando nelas e quis trazer para esse curso uma visão, né, de cada uma delas sobre esse lugar do respeito. Então, o que elas trazem desse lugar de respeito, né, que pode nos ajudar no dia a dia com os nossos filhos, que pode ampliar a nossa percepção, que pode ampliar a nossa conexão com eles. E aí eu reuni isso nesse curso, né, são 4 módulos, tem 2 bônus incríveis também, e em todos eu vou fazendo um caminho mesmo de desconstrução, né, no início, o início do curso é um caminho de muita desconstrução, né, desses mitos, dessas questões que
que ainda permeiam na nossa sociedade para o entendimento mesmo do que a ciência já provou, do que essas abordagens trazem para a gente. E vou fechando o curso com questões mais práticas que podem nos ajudar aí no dia a dia. Mas tem um percurso, tem um caminho, que eu acredito muito nisso, assim, que pra gente construir algo novo, construir um olhar de respeito, a gente precisa desconstruir muita coisa que foi embutida na gente. Então, o curso Educar com Respeito faz esse caminho. E daqui a pouquinho a gente já vai ter, né, a semana da disciplina positiva, mais uma vez, para a gente trazer à tona esses assuntos, poder convidar pessoas que desejam, né, conhecer mais, que desejam ter esse olhar para uma educação respeitosa, e aí poder conhecer um pouquinho mais do curso também. Legal, a gente vai deixar os links aqui para vocês poderem acessar, encontrarem como se inscrever na Semana de Disciplina Positiva da Mari Lacerda, certo? E também o site dela e tal, para vocês poderem visitar. E é isso, acompanhem a Tenda Materna. A gente tá muito feliz aqui com 1 ano de casa. Não fizemos 12 episódios, porque é o tempo materno, né? Fizemos, acho que esse vai ser o 9º episódio, mas tudo bem. É assim mesmo, e que a gente possa ouvir de vocês também. Então, deixem comentários, compartilhem. Se você gostou do podcast, recomendem para outras mães ou para outros pais. A gente nunca sabe que às vezes a informação chega para alguém e abre um horizonte para a pessoa e ela descobre que aquele mundo que ela ouviu falar a respeito é possível, né? Educar sem usar estratégias punitivas, né? Sem usar ameaças, sei lá, a gente pode desconstruir muita coisa, a gente às vezes só não acredita porque não conhece a outra maneira de fazer, né? Acha que o outro lado é ser permissivo ou negligente, mas tem o caminho do meio. Então aqui a gente está sempre tentando dar informação para apoiar as mães. Que a informação transforma, né? Total. Eu acredito muito nisso. Obrigada, certeza. Meninas, de Obrigada, coração. Querida. Um beijo, pessoal, Um beijo. e até Beijo. o próximo encontro aqui na tenda. Um beijo grande. Beijo.